Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira aqui de aprendizado. Estou feliz, minha segunda vez aqui, então já está um pouquinho mais tranquilo que a primeira, mas estou um pouquinho nervoso também. Então vou pedir nesse momento que antes da gente iniciar, então, que todos fechem os olhos, elevem seus pensamentos a Deus, aproveitando esse momento de paz, de silêncio interno, para serenar as nossas almas, nos conectarmos com Deus, com Jesus Cristo, que todos os irmãos desencarnados que aqui se encontram recebam o nosso afeto, a nossa luz, e que as nossas vibrações positivas transcendam essas paredes, atingindo, então, a nossa comunidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta. Que possamos ter esse momento bastante iluminado, de bastante paz, e que possamos absorver alguns ensinamentos do Evangelho. Que assim seja. Bom, então, gente, vamos iniciar. O tema de hoje é Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Esse tema já foi falado, então, ontem na Casa Espírita lá de Ronda Alta. E como eu disse, e observa outras coisas. Então, gente, esse é o último item do capítulo 18 do Evangelho. E eu acho ele bem interessante, como todo o Evangelho, mas é uma parte em que vem trazendo para nós, de forma bem prática, como a gente pode se conectar, então, com Deus, com Jesus, e o que nós podemos fazer como encarnados para reconhecer as nossas escolhas, o porquê que a gente está aqui e como que a gente pode ser um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais leve. Então, para a gente ter uma ideia, esse texto ele foi escrito em 1863, né? E era um momento em que nós vivíamos, e a gente tem como dizer isso, vivíamos, porque provavelmente muitos de nós tenham passado por esse período, tempos bem mais difíceis no sentido de aceitação espiritual do que hoje. Hoje nós temos direito de pensar diferente, de escolher os nossos caminhos, sem tanto julgamento e sem tanto preconceito. Então, embora a gente ache que os tempos são difíceis, teve tempos bem mais escuros. Então, quando ele inicia, ele diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai estás no céu. E aí, gente, muitas vezes, a gente cresceu naquela coisa de rezar, mas a gente não sabia nem por que estava rezando. Mas a gente já estava meio que em busca da salvação, Quem não reza vai para o inferno, quem reza, quem faz tudo certinho vai para o céu. E aqui é muito mais amplo isso que se fala. Ele deixa bem claro, que não adianta falar Senhor, Senhor, implorar e entrará no reino dos céus. Que vale muito mais os nossos atos, a forma como a gente conduz a nossa vida, se a gente leva as coisas com dignidade, com ética, se a gente ajuda os nossos irmãos, se a gente pretende, de forma genuína, assim, com o coração limpo, fazer o bem. Muitas vezes a gente entra dentro de todos esses protocolos e a gente acha que só assim, tudo bem, hoje eu fiz só isso, Porque a gente sempre diz, que a pessoa chega e diz, mas eu faço tudo certinho, Eu trabalho, pago as minhas contas, eu cuido da minha família, tudo mais. Ok, isso é certo. Mas é aquilo que a gente diz, isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Jesus nos colocou aqui não esperando menos que isso.
Então a gente tem capacidade de ir além. A gente tem capacidade de fazer muito mais. E às vezes nesse barulho do dia a dia, da nossa mente mesmo, né, nessa overdose de informação que a gente está o tempo todo conectado, a gente está ali tomando banho e já está pensando no que vai ser feito de almoço, ou como que eu vou pagar as contas, em que horas eu vou levar as coisas para o contador, enfim. E a gente às vezes sai daquele banho e a gente não sabe nem o que fez. A gente foi tão no automático. Quem aqui nunca se deu conta disso, né? Tu chega em tal lugar e diz, meu Deus, mas por que rua eu passei? Mas eu já falei isso eu já vi, principalmente quando a gente está mexendo no celular. E aí, quando a gente não silencia a nossa alma, a gente não consegue se conectar a Jesus. Se a gente não consegue lembrar nem como que a gente foi parar em tal lugar, como que a gente vai lembrar que a gente tem que fazer, né, construir essa conexão com Deus? Que nesse primeiro momento, essas atitudes, esse espaço que a gente gera é para refletir. Muitas vezes a gente sabe que a gente é abençoado, que a gente vive num espaço legal, que a gente tem tudo, mas no dia a dia os pequenos problemas nos desconectam. A gente deixa entrar a ira, o estresse, né? E aí o cansaço vai batendo, e a gente diz, não sei de nada, vou deixar. E são nesses momentos que a gente precisa se resgatar e se reconectar. E lembrar que nós temos um motivo para estar aqui. Ele segue. Escutai essa palavra do Mestre. Todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abri os ouvidos que é chegado o momento de ouvir. Bom, gente, como eu coloquei ali no início, isso tudo foi escrito em 1863, há um bom tempo atrás. E naquele momento existia um uso muito massivo do cristianismo, do nome de Deus, para se ter benefícios. Então tinha muito isso, se você não pagar o dízimo, sei lá, você não vai para o céu. Se você não ajudar a sua igreja, você não vai para o céu. E aí, nesse uso praticamente comercial, de obrigar as pessoas a seguir um caminho, tudo, criou-se muitos estigmas, muitas mentiras sobre a pureza do cristianismo. E nisso tudo, muitas pessoas deixaram de seguir. Porque por muitas vezes, se a gente for pensar na Inquisição, muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram perseguidas. E aí seguir Cristo parecia sinônimo de sofrimento. Então, quando ele diz aqui que é para escutar a palavra do Mestre, é para nós escutar da forma mais pura, que é para repelir essa ideia que, graças a Deus, nesse momento, nós temos uma aceitação muito grande do Espiritismo, da leveza. Eu posso me conectar com o Espiritismo e não deixar as outras religiões, por exemplo. Ela nos ensina e nos conecta às áreas hoje da ciência. Se a gente for falar com psiquiatras, neurologistas, psicólogos, eles falam muito, que o nosso corpo reflete o que a gente tem na mente. E o que o Espiritismo nos traz aqui? Esse momento para a gente refletir um pouco. A gente acaba nos entrando nesse automático e a gente deixa de refletir. Então, que a gente possa sempre escutar essa palavra aí do Mestre e tentar, então, deixar sempre os ouvidos bem abertos, mas os ouvidos abertos para as coisas boas. Que a gente possa sempre desocupar os nossos espaços que a gente destina a tanto problema, a tantas coisas pequenas. A gente tire um pouquinho disso para entrar as coisas boas. Às vezes a gente tem que fazer nas nossas casas, no nosso trabalho, aquela faxina bem pesada, para que a gente possa ganhar lugar para guardar coisas novas. Um dia eu estava ouvindo uma mulher budista
E ela disse que a maior técnica que a gente tem que fazer quando a gente vai organizar as coisas, e da mesma coisa a gente tem que organizar na vida, geralmente a gente vai organizar uma gaveta, a gente tira uma coisinha, é virar tudo aquilo. Tirar e a gente vai ver como vai sobrar espaço. E às vezes na vida a gente vai se acanhando, mas isso tá bom, mesmo que eu estou sofrendo, eu deixo ali. Que a gente possa, né, fazer esse olhar interno. Muitas vezes a gente constrói essa capa de que está tudo certo e lá dentro está tudo em ruína, está tudo um beleléu. Que a gente possa, então, se olhar, se organizar e aí, com certeza, a gente vai também deixar com que coisas boas, novas, entrem na nossa vida. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e o reconhecerei pelas suas obras. Muitas vezes, né, a gente acha que a gente é injustiçado, ai meu Deus, como eu faço coisas, eu participo da casa espírita e tudo isso me acontece, por que isso comigo? E aí a gente acha que só porque a gente frequenta, ou estuda, ou faz qualquer coisa, nós vamos ter um bônus, um cartão VIP para entrar no reino dos céus, né? E aí aqui ele deixa bem claro, gente, que nós podemos enganar a todos, inclusive a nós mesmos, mas ao Criador a gente não engana, né? Que a gente possa se despir dessa casca do que a gente acha que tem que ser feito e fazer as obras. Toda pessoa boa a gente reconhece pela luz. Muitas vezes, né, tem ateus, que se dizem ateus, que são muito mais cristãos do que pessoas que frequentam há muitos e muitos anos igrejas e centros espíritas, porque elas têm de forma genuína nelas o fazer o bem. Elas escolhem ajudar o outro sem pedir religião, né, sem pedir o que a pessoa faz. E muitas vezes, quando a gente entra num âmbito, até mesmo espírita, a gente acha, nossa, eu tenho isso porque eu já li tanto disso, eu já fiz tanto tal coisa, e a gente vai construindo uma superioridade que não vale de nada. O que vale são as nossas ações, como o nosso coração, como os nossos olhos da alma veem as pessoas, né? A gente é carregado de preconceito, né? Se a gente vê uma pessoa que se veste diferente do padrão, a gente já pensa tanta coisa dessa pessoa e a gente não sabe a quantia de bem que ela faz. Então, que a gente possa olhar mais pelo coração e pensar nessas ações boas. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Nesse sentido aqui, ele não coloca de forma orgânica, né, de forma física, que toda árvore, no caso nós, que não dá bons frutos, tem que ser morta. Ela tem que passar, na verdade, por uma reciclagem, né? Nós somos seres imortais, né? Todos nós viemos para esse planeta porque Jesus nos confiou e Ele sabe que nós podemos ser ainda espíritos perfeitos. Vamos demorar? Vamos demorar. Mas a cada encarnação nossa, a gente vem com um saldo um pouquinho mais positivo de coisas boas do que ruins, né? E aqui ele deixa bem claro que uma árvore boa não pode dar maus frutos. Ou seja, quando o nosso coração é bom, quando nós nos aplicamos a Cristo, a gente vai dar frutos bons. Por mais que os dias mais escuros venham, nos dizem, mas não vale a pena isso? Esse caminho é tão pesado, isso vai nos trazer frutos bons, né? Muitas vezes a gente tem esse olhar só dessa vida, né? E a gente se sente injustiçados. Se nós tivéssemos, e graças a Deus Ele nos deu o véu do esquecimento, o poder de olhar um pouquinho atrás,
a gente ia se ajoelhar e agradecer, porque a gente ia sentir o quanto a gente ainda está sendo abençoado pelas coisas que a gente fez. Então, a gente tem que pensar que o mal não é a árvore, o mal é o jardineiro. Esse jardineiro seria nós mesmos ou as pessoas com quem a gente convive, né? Se eu pegar e plantar uma árvore de uma espécie rara num solo e não regar, não adubar, não vai conseguir dar frutos bons. E isso acontece com nós. Se nós nos deixarmos levar por ambientes negativos, por pensamentos negativos, por ações que não são boas, que tipo de fruto a gente vai gerar? A mesma coisa ele diz aqui, que nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Então, quando a gente está com o nosso coração carregado de ódio, né, carregado de inveja, carregado de sentimentos ruins, o que a gente vai poder gerar com isso? Né? Nós podemos novamente tentar esconder, mas a nossa luz, a nossa energia, a gente não tem como transformar. E aí, aqui nesse resumo, a gente tem que entender que nós somos em várias espécies de árvores. Tem árvores que já geram mais frutos, tem outras que escolhem, então, não gerar nada e serem extremamente secas. Então, diferente da árvore, que ela depende de uma pessoa, nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos nos autorregar, nos alimentar de coisas boas e gerar frutos positivos. São do Mestre essas palavras: discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? A árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de agrupar em torno dela? Os da árvore da vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, o qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore boa sempre, porém maus são os jardineiros. E aí aqui é importante a gente salientar que o cristianismo, da forma pura, é sempre o que a gente ouve. A gente vem com esses ensinamentos que às vezes a gente está na casa espírita, está estudando, mas eu já ouvi isso. É claro que a gente já ouviu, porque a gente está encarnando, desencarnando, e a gente reluta ainda em seguir aquilo. E como é difícil, né? Porque se a gente se juntasse agora, não, vamos viver nesse planeta só com os que acreditam nisso, ia ser um pouco mais fácil. Mas quando eu sair pela essa porta, eu vou me deparar com um mundo de ideologias e pensamentos diferentes dos meus. E é aí que nós entramos em provação. Quando ele fala aqui que frutos deve dar a árvore do cristianismo, que é uma árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de agrupar em torno dela, a gente sabe. E às vezes quando a gente começa nessa doutrina, a gente começa a ler e tu diz, eu vou puxar pessoas, eu vou transformar o mundo. Vamos colocar mais gente nessa sombra. Só que a gente tem que entender que cada pessoa tem o seu livre-arbítrio, como eu já falei, e elas têm o tempo delas. Então, elas vão descobrir essa positividade do cristianismo, esse estilo de vida no tempo delas, né? E aí talvez é por isso que a gente nota tantas diferenças dentro de uma mesma família. Uns já aceitam, outros não. Uns são extremamente materialistas, outros não. E a gente é sempre colocado nos ambientes, né? Quando eu peço paciência para Deus, como é que eu vou testar a minha paciência? Ele vai me colocar coisas que me irritam, né? Se a gente ficar só num ambiente em que está tudo certo, a gente vai manter a paz. Isso é um fato. Vou dizer, nossa, estou equilibrado, venci na vida.
Mas aí começa aquele dia que você levanta e já o chuveiro estraga, e você sai, e alguém bate no teu carro, e aí você pega uma multa, e aí vai indo, tu chega no final do dia, tua árvore está com os ramos assim, ó, seco, né? Tu já está pronto para virar lenha. Então, a gente tem que entender que tudo tem seu tempo, né? Que há muitos séculos a gente vem tendo esse acesso a essas informações, mas que a gente reluta, né? Porque é muito difícil a gente se desapegar de coisas que nos trazem benefício, e a gente vive em um planeta rodeado de busca de prazeres, né? A gente vive em busca de coisas que nos saciem, né? A gente tem hoje um exemplo, né? Se a gente for pegar 10, 15 anos, a gente sentava na frente da TV, nós tínhamos 3 canais na TV aberta. Hoje ninguém mais está assistindo TV aberta, porque a gente entra em qualquer coisa, e para organizar tudo isso a gente está criando grupos de WhatsApp para as pessoas falar os filmes que já assistiram, para a gente não perder tempo, porque se a gente senta ali na frente, a gente passa o tempo do filme escolhendo e não assiste. E isso com tudo, né? A gente vem, meu Deus, eu sigo por esse caminho, mas será que eu devo ir na igreja? Será que eu devo ir na casa espírita? Será que... E aí a gente tem que se acalmar, refletir e ver o que é bom para a gente. Parar com essa comparação. A gente quer evoluir muito rápido e na ânsia por ver o outro que aos nossos olhos está na nossa frente, a gente diz, mas eu não estou melhorando nada, acho que é melhor eu parar por aqui. Nem vou perder tempo nessa vida, vou esperar outra, e aí eu começo de novo. E não é, gente. Nós temos que olhar para o nosso tempo, né? Cada um tem sua bagagem, cada um tem seus medos, cada um tem seus traumas. E Jesus nos colocou aqui, cada um de forma tão individual, que isso é uma coisa impressionante, como as coisas não se repetem. Como nós vivemos em um planeta tão grande e é impossível achar alguém igual ao outro. Se nós pegarmos uma árvore, cada folha da árvore tem uma genética diferente, uma impressão, como se fosse uma impressão digital. Então Deus criou tudo, a natureza, de forma geral, nós dentro desse âmbito, para que a gente seja único, para que a gente compreenda e entenda a nós mesmos. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, detalhá-la de acordo com as suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornaram estéreis. Seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento que se detém sobre seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida, a árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu mão do homem que o as crestou. Ou seja, gente, nós temos que pensar que muito e muito tempo a gente vem apenas sugando dessa árvore que é nós mesmos, e a gente não alimenta. Como que estamos alimentando a nós mesmos? Com o que a gente está alimentando? E aí vai chegar um ponto que quando nós mais necessitarmos, a gente vai ter nada, a gente não vai mais ter sombra, ela não vai mais produzir. Então a gente tem que entender que, como as árvores, se a gente ficar sugando, elas vão morrer. E nós da mesma forma. Então, embora a gente esteja sempre rodeado de coisas difíceis de resolver, que a gente possa dar esse tempo para nutrir um pouco a nossa alma, para a gente melhorar. E como que a gente vai fazer isso? Fazendo bem, ajudando o outro, fazendo caridade, né? Muitas vezes a gente se pega no nosso dia a dia e a gente parece que esquece que tem alguns problemas. Eu não quero ver TV, então, né, para não baixar minha energia, e com isso, não sei mais nada.
E aí, se a gente pegar qualquer dia, a gente dá uma volta, a gente vai ver o quanto nós somos abençoados. Nós temos esse costume de olhar só à frente, não olhar atrás, né? Todos nós que estamos aqui hoje, o quanto somos abençoados, a gente tem saúde. E aí, quando nos dá uma dor qualquer, uma coisa, tu pensa, que a gente está às vezes tão cansado para ir trabalhar, e quando dá aquela dor, mas era muito melhor estar sem dor e poder ir trabalhar. Então, que a gente possa agradecer, que a gente possa olhar nós mesmos e alimentar essa árvore aí que existe em nós. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bens amados, cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Então, é bem isso que eu estava falando, né? A gente vem, encarna, desencarna, e a gente está relutando sobre a verdade. A gente sabe que o único caminho é fazendo bem, é seguindo as leis de Deus, né? De forma geral, a gente não vai conseguir ser perfeito aqui. Isso é fato, né? Mas que a gente consiga todos os dias dar um passinho à frente, dizendo, passei por isso aí e aprendi mais um pouquinho. Estou orgulhoso de mim, né? Que a gente não seja o nosso próprio algoz, que a gente consiga compreender e olhar os nossos defeitos, mas que a gente entenda que nós também temos qualidades, né? Deus, Jesus nos colocou aqui e todos nós temos um talento. Todos. Se nos reunirmos aqui, todo mundo vai saber fazer alguma coisa que o outro não sabe. Então, que a gente possa ficar atento a isso, né? Deus nos colocou aqui por um motivo. Às vezes a gente tem essa mania de olhar tanto a grama do vizinho. As redes sociais nos trouxeram esse mundo escrachado, né? Que a gente olha, meu Deus, essa pessoa não tem problema. Tu olha o Instagram dela, ela está viajando, a pessoa é bonita, é bem-sucedida, né? Pode ter certeza que essa pessoa tem um problema, tem algum medo, tem alguma coisa. Porque ninguém que está aqui, gente, está isento disso, né? Então, que a gente tenha sempre essa noção de não nos compararmos, de voltarmos para nós e saber que quanto mais a gente fazer a nossa árvore florir, mais frutos a gente vai ter, e são eles que vão nos levar, então, para a vida eterna. E aí, finalizando, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há ensambarcadores do pão da vida, como há os de pão material. E aqui a gente entra muito na questão do orgulho, né? Muitos são chamados, então Deus deu o dom a todos, Ele chama a todos, mas poucos são escolhidos. Porque muitas vezes nós não usamos dos dons que Deus nos deu para o bem. E aí Ele tem que escolher apenas os de coração bom naquele primeiro momento para começar a fazer esse bem. Que a gente possa, todos os dias, de alguma forma, ajudar os que não sabem, ajudar os que precisam. Muitas vezes eu domino uma área há tanto tempo que para mim aquilo é muito prático. E tem uma pessoa que está passando um medo, uma ansiedade, porque ela não sabe fazer aquilo. Que a gente possa estender a mão para essa pessoa e dizer, tu precisa de ajuda? Eu estou aqui, né? Se vocês observarem, às vezes na cidade menor não acontece tanto, porque todo mundo meio que conhece, mas quando a gente vai numa cidade um pouquinho maior, todo dia tu vai encontrar alguém na rua que está apavorado. Ele não sabe para onde fica o hospital, ele não sabe para onde fica a delegacia, ele não sabe como pegar um ônibus. E a gente naquela coisa de, nem vou pedir porque eu estou atrasado agora. Possa parar e dizer, está tudo bem? O senhor precisa de ajuda?
É só ir por aqui, é só ir por ali. Todo mundo já deve ter feito algo assim e você vê o alívio imediato naquilo. E todo mundo já passou por isso também. Quando você está perdido assim e alguém diz, não, muito obrigado. Né? São pequenos gestos, gente, são pequenos gestos, mas que no nosso egoísmo de fazer as nossas coisas, a gente vai deixando. Então, que o nosso conhecimento ele seja espalhado. Né? Conhecimento bom é conhecimento repassado. E aí, muitas vezes, as pessoas elas acumulam todo esse conhecimento e elas acham que com isso elas estão acima, né? E bem pelo contrário, aí volta, que são os bons de coração. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo os que lhe oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Muitas vezes a gente foca em quem a gente quer impressionar. Né? Não, eu vou estudar muito Espiritismo e vou melhorar muito, porque eu quero ir lá em Sarandi e eu quero impressionar o Jefferson, que estuda há 20 anos. Não tenho que impressionar o Jefferson, porque ele já está fazendo a parte dele. O que eu já estou falando já é de conhecimento dele. Eu tenho que tentar abraçar com o meu conhecimento, como os que dizem aqui, os que têm sede, os que necessitam. A gente precisa observar no nosso entorno que a gente às vezes se preocupa com os que mais têm e deixamos de lado aquele que mais necessita. Né? Agora vem a época de Páscoa e eu me chamo a atenção, através da internet, de crianças que elas vão ter chocolate para comer o ano todo. Primeiro que o chocolate a gente nem deveria comer. Mas aí assim, o padrinho se sente na obrigação de dar aquele ovo, o tio se sente na obrigação de dar aquele ovo e vai indo, e vai indo, e vai indo. E muitos, gente, nunca ganharam. Então, que a gente possa ir explicando para as nossas crianças, né? E para nós mesmos, que a gente não precisa de tanto. Um ovo já é suficiente para realizar. Né? Eu posso pegar aquilo e passar para outra pessoa. Então, a gente sempre se preocupa nisso, em agradar os que já têm muito e a gente esquece dos que precisam. Que a gente possa observar isso. Tá? O Divino Salvador, o justo por excelência, disse suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão, Bordaux, 1863. Então, gente, aqui a gente tem bem isso, né? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não adianta a gente ficar lá implorando e gritando e falando, porque o que vai contar são as nossas ações. Que a gente possa todos os dias nos recolher e analisar o que a gente está fazendo com a nossa oportunidade encarnatória. Né? Dizem que a fila lá em cima está grande para encarnar, né? Que os melhores lugares já estão preenchidos. Então, né, vamos correr, que ainda dá tempo. Mas, claro, de coração, né, não pensando em salvar nosso lugar. E aí, para só já entrando um pouquinho ainda dentro desse assunto, nós temos que parar de focar muito em quem espalha o cristianismo. Muitas pessoas deixaram de frequentar igrejas, centros espíritas e todos os outros tipos porque elas não gostam do palestrante, porque elas não gostam das pessoas que frequentam o espaço. E aí, gente, eu me pergunto,
Se eu estou vindo aqui palestrar, eu não pedi para ser um exemplo para ninguém, porque vou ter que reencarnar diversas vezes. Mas, gente, eu estou vindo tentar falar algo positivo em relação a Jesus. Então, que a gente pare, né, de focar na pessoa como encarnado, que é passível de errar, e se apegue às palavras do Cristo, ao cristianismo. Não tem como agradar a todos, né? Então, que a gente venha sempre com o nosso coração aberto pelas coisas que estão escritas no Evangelho, não pelas coisas do que o palestrante em si fale, né? O Chico Xavier tem uma história bem interessante falando nisso, que certa vez lá em Minas Gerais, um homem procurou ele porque queria muito conhecer o Chico. E ele queria, assim, de forma meio que desesperada, conhecer ele. E aí ele foi até Uberaba, na casa lá do Chico, e o Chico não estava. Na época ainda não tinha telefone e tudo mais. E aí ele disse assim para um dos ajudantes lá, que se ele não visse o Chico aquele dia, ele não ia mais acreditar em Deus, porque ele precisava ver do Chico para acreditar em Deus. Aí o Chico retornou, esse senhor já tinha ido embora, e aí o Chico, com aquele jeitinho dele, ficou triste porque ele queria ter acolhido esse homem, né? Ele poderia talvez ter mostrado algum caminho. E nesse momento em que ele refletia com essa certa culpa, Emmanuel chega e diz para ele: olha, Chico, se a crença de Deus dele estava baseada em você, é melhor que termine agora. Ou seja, se ele precisava de uma pessoa encarnada, mesmo sendo o Chico, para acreditar em Deus, não era nem para ele perder tempo. Por quê? Porque nós temos que acreditar em Jesus, em Deus, de forma direta. Porque todos nós que estamos aqui vamos errar em algum momento ou já erraram muito. Então, nós apostar a nossa fé sobre pessoas, nós vamos ter uma decepção. Em algum momento nós podemos ter uma decepção. Se nós crermos e confiarmos direto em Jesus, nós nunca vamos ter decepções. Então, que a gente possa sempre beber direto da fonte, né? A gente tem que compreender, então, que, de forma geral, nós não estamos aqui numa corrida para saber quem já leu mais, quem já tem mais tempo de caminhada. Nós não estamos em busca de um certificado, gente. Não, esse nós não precisamos nos preocupar em certificado, porque é uma graduação, uma pós-graduação, sei lá, infinita, né? Que a gente possa ler, assistir, ouvir e desfrutar desse conhecimento e alimentar a nossa alma. Não dizer, nossa, eu já fiz isso, e simplesmente não conseguir lembrar de nada do que fez, né? Com certeza a gente precisa se instruir, né? Estou dizendo que a gente tenha que deixar, então, não preciso mais fazer nada, mas que a gente sempre se instrua com esse desejo de melhorar e de ajudar as pessoas, né? Se nós formos pensar, Jesus, um mestre, e era considerado mestre porque ele ensinava a todos. E de forma tão sublime, de forma tão humilde, ele conquistava todos que passavam pelo caminho dele. E aí, o que a gente tem que aprender com isso?
que ele que era um mestre, ele que tinha tudo, né? Todo o poder, filho de Deus, ele não abusava dos seus poderes, né? Ele tinha humildade, ele conquistava os corações das pessoas com a simplicidade, né? Que a gente possa sempre lembrar disso, do quanto ele sofreu por nós, nesse sentido de, gente, o caminho é esse, né? Que a gente possa sempre lembrar nesse sentido aí. E que a gente possa, isso até eu ia falar no início e acabei esquecendo, que muitas vezes, quando a gente está falando em frutos, árvores e olharmos para nós mesmos, a gente vai às vezes na casa espírita e a gente está ouvindo ou a gente está lendo e a gente fica pensando nas outras pessoas. Ah, fulano é assim. Ah, ciclano tinha que ouvir isso aqui, né? Porque aí a gente deixa a gente de lado de novo. Geralmente, se é uma coisa que nos conforta, é para mim. Se é uma coisa que eu não gosto muito, é para o outro. Ah, mas fulano, bem para essa pessoa aí. Que a gente consiga, gente, parar novamente de pensar no outro e olharmos sempre para nós, né? Esse é o pedido da noite, que a gente nutra a nossa árvore, que a gente regue ela todos os dias, que a gente coloque adubo de amor, de esperança, de fé, que a gente consiga proteger ela de todas as formas possíveis, que com isso a gente consiga aumentar os nossos galhos, os nossos frutos e atingir quantos mais a gente puder, né? Que a gente possa refletir sobre isso, refletir no quanto nós somos abençoados, do quanto nós podemos fazer o bem todos os dias, gente, todos os dias. Se você não tiver nada, você pode simplesmente parar e pensar numa pessoa que está sofrendo e desejar a ela que ela tenha força, que Deus ampare ela. Quanto bem a gente está fazendo. Então, que a gente não esqueça, no meio dessa turbulência que a gente vive, que nós temos que orar, que nós temos que nos concentrar, né? O Divaldo Franco sempre disse que ele rezava de manhã, rezava de meio-dia e chegava em casa da mãe dele e já disse: mas mãe, eu já rezei. Reza de novo, reza de novo. Isso nunca é demais, né? Que a gente possa parar em tantos os momentos, em vez de pegar o celular de novo, diz: não, fica aqui, não preciso nem rezar, vou silenciar. Nós queremos tanto ouvir Jesus, a gente faz tantas perguntas para Ele, né? A gente chega correndo, diz: Jesus, estou com um problema agora, por favor, me ajuda. Aí quando Ele vai nos dar a resposta, a gente já está correndo. Então, que a gente possa rezar, deixar que as coisas fluem, e aí nós vamos ter essas respostas. Muitas pessoas que são infelizes é porque elas ainda não conseguiram entender o propósito delas, ou elas estão indo contra esse propósito. Quando nós vamos encarnar, a gente vai lá e coloca, né, a nossa bagagem para vir para cá. E aí, no meio do caminho, a gente se perde. Mas como é que eu sei o que eu escolhi lá? É fácil, gente. É se dentro de mim eu tenho uma angústia, se dentro de mim tem alguma coisa que não me conserta, é porque eu estou indo contra os meus propósitos. Então, silenciar vai nos ajudar com isso também, tá? Então, para finalizar é isso. Agradeço a todos e que todos tenham uma boa noite. Muito bem, queria agradecer o Diógenes, que veio hoje aqui trazer o tema do Evangelho, sempre muito bem-vindo, né? Evangelho, árvore da vida, o guia mais seguro para a gente não errar nessa encarnação. Vamos então fazer a segunda parte da noite de hoje, que é o passe, né? Vou convidar os
irmãos passistas que se coloquem. E eu convido a todos nesse momento para que se concentrem e levem o pensamento a Deus, a Jesus, em oração, né? E nesse momento, vamos pedir por nós mesmos. Vamos pedir ao Pai que nos abençoe, que nos guarde, que nos cuide, que nos cure de todo e qualquer mal, de toda e qualquer doença que possa atingir esse nosso corpo físico. Peçamos isso com toda a nossa concentração, com toda a nossa fé, que os nossos bons amigos espirituais vão derramar sobre nós essas bênçãos. E fazendo aquilo que o Evangelho nos orienta, né? Fazendo boas obras, nós podemos fazer com que esses pensamentos, com que essas boas energias se estendam daqui para nossas casas, atingindo a todos aqueles que amamos, que lá ficaram e que não quiseram vir ou não puderam, mas que possam receber essas bênçãos de luz e de serenidade e de saúde. Fazendo boas obras, nós podemos estender não só aos que amamos, mas também aquelas pessoas que possam estar passando por alguma dificuldade nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nas guerras que ainda, infelizmente, temos no nosso planeta, em todos os lugares insalubres. Estendamos, então, esses pensamentos de serenidade, de saúde, e que atinjam a todos os seres que ali habitam. Por fim, vamos pedir por paz para o nosso planeta. Vamos pedir pelos líderes, pelos governantes, que eles possam agir e pensar na coletividade, né? Que possam cumprir os seus planejamentos reencarnatórios e que possam fazer as suas obras no bem, em usar as suas habilidades pela coletividade. Que possamos então retornar às nossas casas em paz e harmonia. Que assim seja. Uma boa noite a todos, até uma próxima oportunidade. Que Deus e que Jesus siga conosco.